Com a velocidade alucinante dos negócios no mundo atual, boas decisões têm que ser tomadas cada vez mais rápido. Nesta apresentação, vamos ver por que atualmente é imprescindível que executivos saibam utilizar bem as tabelas dinâmicas. Como sabemos, basicamente a missão de um executivo é levar os resultados de uma empresa de um ponto A a um ponto B. Para isso, ele se utiliza de instrumentos que podem ser relativamente simples, como o painel desse avião, ou complexo, como o painel de instrumentos da Discovery, que é mostrado na foto, né? A leitura correta dos instrumentos e a tomada de decisão oportuna é que pode significar o fracasso ou o sucesso de um executivo. Philip Kotler, quando esteve no Brasil, em um seminário, ao final foi indagado pelo público sobre que caminho deveria seguir um profissional formado em marketing. Deveria fazer um MBA, um mestrado, doutorado, e a resposta dele surpreendeu a todos. O que ele disse foi que os profissionais formados em marketing deveriam fazer um curso de sistemas, de análise de sistemas, ou engenharia da informação, e o pessoal curioso perguntou: por que, professor? Porque o próximo passo seria um curso de sistemas. E ele respondeu com essa afirmação: informação é um bem muito precioso para que deixemos que outros cuidem por nós. Eu tendo a concordar plenamente com o professor Kotler, ainda mais atualmente. Aquele seminário foi há mais de 10 anos atrás, né? E atualmente, cada vez mais, é importante que o executivo pilote a sua própria informação para ter mais agilidade no processo decisório, para enxergar as mudanças e agir rapidamente diante das mudanças, né? Os preços, por exemplo, de computadores, a cada dia mudam, de periféricos, de HDs, de tudo, né? Então, a agilidade hoje na tomada de decisão significa a diferença entre o sucesso ou o fracasso, né? Também para que tenha uma reação mais rápida. Ou seja, com uma reação rápida é possível implementar ação, verificar se houve efetividade, de repente mudar, caso tenha havido um erro, né? A utilização correta da informação e rápida por nós mesmos nos permite ter uma visão antecipada dos fatos e tomar decisões do tipo: se eu não fizer nada, eu não vou ter pipeline para fechar as vendas nos próximos 3 meses. Então eu tenho que fazer uma campanha de geração de leads. Se eu não fizer nada, eu vou ficar sem esse material aqui para fabricar os meus produtos. Então eu tenho que comprar um pouco mais, um pouco menos de cada produto. Quando a própria profissional pilota suas informações, consegue manusear os dados e transformá-los em informação, ele vira uma fonte de referência. Esse profissional passa a ser procurado pelos outros, né, porque ele tem a informação na ponta dos dedos. Com isso, a pessoa passa a ter, o executivo passa a ter uma função de liderança, né? Liderança natural. E tudo isso implica numa grande valorização profissional. Porque o profissional que consegue preparar suas próprias informações e tomar decisões rápidas, oportunas, com qualidade, é um profissional bem-sucedido. Bom, agora que parece que já estão claras as vantagens de pilotar o próprio negócio, a pergunta seguinte é assim: será que é complexo eu fazer isso? Será que é muito difícil? Será que eu estou diante de um ambiente simples ou de um ambiente complexo? Não é? Porque isso vai determinar o tempo que eu vou demorar para poder ter autonomia nesse processo
extração e utilização da informação. E aparentemente o assunto é complexo. Então, faça o teste. O teste consiste só de uma pergunta. A sua empresa vende produtos ou serviços ou ambos para clientes? Você vai dizer, essa pergunta é meio óbvia, né? Toda empresa vende produtos e serviços para cliente ou serviço, né? Então, a notícia que eu tenho para dar não é muito boa, porque uma empresa dessa simples, para ter respostas na ponta dos dedos sobre as vendas por região, por semestre, por tempo, geografia, tamanho de cliente, tudo, aparentemente tem uma complexidade na sua informação. Tá? Aí vem uma grande dúvida, né? Você deve estar dizendo assim, puxa vida, mesmo uma empresa simples, para ter informações completas, eu tenho um ambiente complexo, né? Eu tenho várias dimensões, eu tenho geografia, eu tenho tempo, uma hierarquia, tamanho de cliente. Mas será que existe alguma maneira de ter informações completas, obtidas de uma forma simples? Vamos tomar como exemplo a geração e a utilização da energia elétrica. A geração de energia, ela é bastante complexa, né? Tem geradores, tem toda essa parte, é uma coisa muito complexa. Já a utilização da energia elétrica, embora ela seja bastante simples, ela é completa. Aí vocês devem estar pensando, mas será que existe uma forma simples e completa de utilizar informações? A boa notícia é que sim, como nós veremos adiante. Bancos de dados são complexos, requerem anos de estudo, equipes completas para administrar, para desenhar, para modelar. São compostos de tabelas, de queries, né? Tudo isso tem que ser estudado, a integridade das tabelas, parte de comandos SQL, é uma coisa bastante complexa. Nesse banco de dados aqui de exemplo, da Bovespa, né, que tem uma tabela, praticamente uma tabela, né, mas que foi registrados aqui 6 anos de histórico de operações diárias de todas as ações do Bovespa, que tem uma massa de dados aqui maior do que 2 gigabytes, né, a quantidade faz a complexidade, né, onde são registrados o preço de abertura, de fechamento, o volume negociado, todo por ação, dá para ver um pouco do que é uma complexidade de um banco de dados. E olha que esse daqui é um dos mais simples, né? Embora ele tenha um acúmulo grande de informações, ele é um dos mais simples. Por quê? Porque tem que ser armazenadas as informações de uma maneira que elas possam ser utilizadas. Então, o banco de dados resolve isso. Ele faz todo esse armazenamento da informação com fiabilidade, né, e com histórico de informação, mas é uma coisa complexa. Agora vocês devem estar pensando, será que existe alguma maneira simples e completa de utilizar informações de bancos de dados que são complexos? A boa notícia é que sim, existe. Tabela dinâmica ou pivot table. Nesse exemplo, os dados são extraídos lá daquele SQL que foi visto no exemplo anterior e podem ser manuseados rapidamente, com precisão, para tomada de decisão numa tabela dinâmica. Ela te dá flexibilidade de escolher as ações, escolher o mês, verificar que aqui houve um split nas ações da Petrobras. Então, isso aí é uma grande ferramenta, permite trabalhar com dados do banco de dados com muita rapidez. Da mesma forma que a energia elétrica, para ser gerada
precisa de uma estrutura bastante complexa, mas que para ser utilizada, pode ser utilizada de forma simples e completa, as informações que estão armazenadas em bancos de dados, numa estrutura bastante complexa, podem ser utilizadas de maneira simples, porém completa, nas tabelas dinâmicas. Por isso, essa é uma ferramenta fundamental para quem toma decisões no seu dia a dia. Bom, agora todos vocês já devem estar convencidos das vantagens que as tabelas dinâmicas apresentam e de por que elas são tão importantes para permitir ao executivo tomar decisões rápidas e de qualidade. Então vamos fazer, para terminar, um breve resumo. O ambiente onde as tabelas dinâmicas funcionam é um ambiente amigável, conhecido de todos, é o Excel, e um ambiente de baixa complexidade. A navegação é muito simples, se dá através de botões e tudo, e então é intuitiva. O tempo de resposta é muito rápido. As tabelas dinâmicas se conectam a bancos de dados, vários, a todos os tipos de bancos de dados existentes no mercado, SQL Server, Oracle, DB2, Access, fazem as queries nessas bases de dados e entregam as informações no Excel de uma maneira muito rápida. Elas permitem uma grande interatividade. A pessoa muda a coluna, muda a linha, coloca novos campos, coloca filtros, o que permite ir obtendo respostas e mudando as pesquisas e obtendo insights muito úteis na tomada de decisão. Isso tudo dá um grande poder de análise. A pessoa tem condição de fazer uma análise completa do negócio. Tudo isso com rapidez e baixo custo. Por quê? Rapidez, porque não é necessário abrir concorrência, pesquisar preço para comprar uma nova ferramenta. Está tudo disponível já no Excel, né? O Excel, quem é que não tem um Excel na sua máquina, né? E a baixo custo, pelo mesmo motivo, quer dizer, não é necessário fazer um novo investimento. Tudo isso, uma analogia com Red Bull, né? Uma brincadeira, te dá asas, né? Faz com que o executivo realmente voe. Por quê? Porque ele passa a ter um controle, uma rapidez, uma agilidade, uma maior confiança no seu processo decisório. O treinamento é muito rápido. Um treinamento de 4 horas, qualquer executivo fica apto a pilotar ele mesmo tabelas dinâmicas de uma maneira profissional e autônoma. Só que ele é indispensável. Então a recomendação final é que todo executivo que esteja pensando em montar seu plano de desenvolvimento, que contemple no mesmo um treinamento de tabelas dinâmicas. Era isso que eu tinha para falar e agradeço o tempo de vocês e até breve.